Boa noite! Vamos lá fazer o nosso fechamento aqui, dia 25 de novembro, sexta-feira. Uma semana relativamente mais calma aí para os mercados globais, principalmente lá fora. O Brasil destoou um pouquinho de novo aí para o lado negativo, a gente vai falar sobre isso. Mas com o feriado aí do Thanksgiving nos Estados Unidos, o volume cai consideravelmente, né, mundo afora. Aqui no Brasil não é diferente, né? Então foi uma semana muito mais calma em termos de volume, uma semana mais leve, né? E lá fora uma semana levemente positiva, né? Acho que um pouco do que aconteceu na última semana também, né? A gente percebe um movimento aí tentando formar um movimento mais comprador no mercado americano. Acho que muito pelos indicativos aí da inflação norte-americana, alguns dados estão vindo de forma mista, mas assim, tá ficando cada vez mais claro, principalmente até pela fala do Federal Reserve, que deve diminuir o ritmo da alta de juros lá nos Estados Unidos por conta desses impactos, né? Acho que todo o trabalho que vem sendo feito pelo Fed aí, aumentando a taxa de juros para frear a economia, está começando a surtir os seus resultados, né? Aqui no Brasil a gente tem um cenário um pouco diferente, né? Um cenário mais negativo. Eu falei no vídeo da semana passada, né? Acho que muito a questão de falta de previsibilidade ou falta de plano, clareza por parte do governo eleito, principalmente na questão econômica, né? Fala-se ainda de muitos gastos, necessidade aí, de capital para o próximo ano, mas ainda não tem uma política clara na parte fiscal e muito menos aí quem vai ser o líder, né, da equipe econômica, tanto do Ministério da Fazenda, que vai votar, e também do planejamento, né? Fica muito essa briga, esse imbróglio, e acaba não tendo um direcionamento mais claro. Acho que isso mostrou hoje o Haddad, né, acabou representando o Lula aí no evento da Febraban hoje, e de novo, né, não mostrou alinhamento ou clareza com o mercado financeiro, e muito menos ainda com a questão fiscal, né? Se você ainda não mostra para o mercado que você tem um líder que vai dar as diretrizes econômicas do novo governo, fica difícil, né? E aí você acaba tendo um volume vendedor, uma pressão vendedora sobre a bolsa e uma alta no dólar, que fechou a semana 5,41, lembrando que chegou a 5,2, né? Semana passada fechou a 5,37. Então a gente ainda vê essa pressão negativa no mercado brasileiro, né? Acho que, como eu falei, o dólar ainda continua sendo pressionado frente à real por conta desse quesito, né? A nossa curva de juros está precificando uma Selic na casa de 15% para agosto, né? Lembrando que vinha precificando uma queda nos juros, então isso é muito ruim, né? Eu acho que a questão do mercado, para deixar claro para as pessoas, né? O mercado não é uma pessoa que aperta o botãozinho verde ou vermelho de compra ou venda, né? O mercado é um ambiente de negociação de instituições financeiras, né? E de pessoas físicas também, que você precifica os ativos, né, de acordo com parâmetros internacionais, né? Então não adianta querer manipular o câmbio, não adianta querer manipular preço do petróleo, nada disso, né? Ou dizer que o pobre, né, ele não vive de bolsa. Acho que vai muito além disso, né? Se você tem uma curva de juros mais acelerada, o custo de capital é mais caro, você tem uma pressão cambial e, obviamente, e infelizmente, quem é mais afetado nisso tudo é o pobre, né? Que sente isso de forma muito mais pesada, tá? Na parte de equities, né, acho que vale mencionar, e continuando um pouco do que a gente estava vendo, né, o mercado americano aí começando a atrair, acho que mais capital do investidor no quesito de alocação, né? A gente começa a ver o investidor global começando a preferir, voltando aos poucos para o mercado americano, que sofreu muito, né? Tanto Dow Jones quanto S&P, principalmente a Nasdaq, e o setor de tecnologia vem sendo aí uma das preferências em termos de alocação, olhando para o longo prazo. Acho que muito longe de dizer que já estamos cravando aí o fundo do poço, mas a gente começa a ver esse movimento mais comprador também, porque sofreu demais, né? Tem ação aí que caiu 80%, a gente já falou sobre isso, como está bem atrativo, né? No ambiente de cripto, eu acho que onde a gente tem mais notícia e o pessoal acaba tendo muito mais pergunta aqui pra gente, né? A novela da FTX, da falência da FTX, ainda continua um pouco, né? O lado positivo é que não demonstra maiores contágios, o que acaba sendo positivo. A gente vê aí o Bitcoin estagnado nos 16 mil dólares, o Ethereum estagnado na casa dos 1.200 dólares, né?
é um pouco mais leve esse movimento, né? E o volume muito menor. Por que o volume está muito menor? Porque já teve também uma venda muito pesada sobre o mercado cripto, né? Onde que estão os pontos aí para a gente ter um fluxo mais comprador, tá? Acho que o primeiro, o CZ, o CEO da Binance, está informando que quer trabalhar num fundo de $1 bilhão aí para socorrer empresas boas de cripto que foram afetadas diretamente ou indiretamente pela FTX. Acho que o primeiro exemplo é a Voyager, né? A Binance, inclusive, está olhando para adquirir os ativos da Voyager, que foi muito afetada pela FTX. E a gente tem agora o caso da Genesis, né? Que é uma empresa muito grande de trading institucional e também de lending, né? Ela congelou os saques da sua área de lending, né? Justamente por isso, né? Está muito afetada quanto a FTX, que está aí necessitando um capital na ordem de $1 bilhão, tá? Então, a ver, mas a gente acredita ainda que o nível de preço está muito barato para entrar, né? Difícil prever ainda os níveis de contágio, por isso que a gente ainda não está aí com uma alocação ainda maior nesse setor específico, mas a gente gosta muito olhando para frente, né? E no caso aqui do fundo, né, do Pascal, foi uma semana também positiva aqui, de novo para a gente, né? Acho que os principais destaques, Nvidia subiu 7%, vinha sofrendo bastante na ponta negativa também. Tesla, né, subiu 2%, a gente que montou uma posição de Tesla recentemente atingiu o nosso preço-alvo, né, baixou até do nosso preço-alvo, que era de $180 para a gente entrar. Só lembrando do tamanho da nossa disciplina, a gente está há mais de 2 anos aí querendo comprar Tesla, buscando um preço mais atrativo, que é uma das empresas aí que a gente mais gosta, né? E Unity também, que subiu 1,4%, né? Na ponta negativa, infelizmente, como eu comentei, do mercado brasileiro, nossas duas posições do mercado brasileiro, que é a XP, em primeiro lugar, acabou caindo 4%, e a 3R, que sofreu bastante, caindo 2% também pela queda do preço do petróleo, né? E Twilio caindo 1,8%. Como podem ver, movimentos aí mais leves também dentro do portfólio, tá? E para finalizar essa semana aí que foi mais tranquila por conta do feriado que eu acabei de falar, né? Eu acho que muito nessa ponta. Brasil, a observar, acho que a gente precisa de maior visibilidade e maior direcionamento por parte do governo eleito para tomar maiores posições compradoras, né? O mercado americano, como eu sempre falei, muito atrativo, muitas empresas previsíveis, com muito caixa, muito robusta, né? E preparadas para passar toda essa crise aí que foi muito mais macro sistêmica do que olhando o fundamento individual de cada companhia, tá bom? É isso, um ótimo final de semana e aquele abraço.